Guru Vabhishta Supurakam, Guru Ganaera Shisha Sambhushitam, Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam, Shararupa Pantanugam, Govindam Bidam Ujvalan Varatanum, Bhakti Avitam Sundaram, Vande Vishwa Gurun Chadivya, Bhagavat Premnoi Bidya Pradam. Vancha kalpa tarubhyascha kirpa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Boa noite a todo mundo. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez reunido para continuar a leitura das Escrituras Sagradas, continuar falando sobre o conhecimento transcendental, continuar tentando manter a nossa boa associação, tentando também aprender um pouquinho de astrologia através do conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, é muito importante que a gente sempre traga um entendimento mais próximo da consciência de tudo que a gente está conversando, de tudo que a gente está lendo. Então, existe uma verdade muito elevada e, ao mesmo tempo, muito profunda dentro desse texto e dentro dos comentários de Srila Prabhupada. Então, a gente vai dar continuidade à leitura do Śrīmad Bhagavatam, o terceiro canto, o capítulo 20, a partir do verso 19. O que é importante da gente lembrar? Primeiro, esse capítulo é a continuação das conversas entre Vidura e Maitreya. Então, são as perguntas de Vidura sendo respondidas por Maitreya, e isso está sendo narrado por Shukadeva Goswami para o Maharaj Parikshit, porque ele tem apenas 7 dias de vida. O que acontece é o seguinte, que é muito interessante da gente observar, principalmente a partir desse capítulo. Já foi falado sobre a criação de Brahma, as meditações e as austeridades de Brahma, e as primeiras partes da criação do universo feitas por Brahma. E agora isso está sendo repetido. Mas por que isso está sendo repetido? Porque essa é uma outra criação. Esse é um outro Brahma. E as escolhas que esse Brahma faz são um pouco diferentes da escolha do primeiro Brahma. Mas essas duas histórias, elas se sobrepõem. Porque todos os seres criados aparecem em vários universos. Então, todas as criações se repetem. Mas os eventos se modificam, eles são dinâmicos. Os sentimentos e as escolhas que acontecem dentro dessas criações, elas se modificam. Então, um evento acontece numa criação e acontece em outra criação também. Mas a forma como esse Brahma reage a esse evento é diferente. Então, a gente está falando aqui, continuando a leitura, inclusive, de uma passagem em que Brahma manifesta dele mesmo uma forma feminina, que aí é uma filha de Brahma, porque aí se considera que tudo que se manifesta de Brahma são filhos de Brahma. E Brahma, por estar no modo da paixão, porque Brahma é o regente do guna da paixão, Rajas, então ele vive no modo da paixão. Ele adquire uma certa atração sexual pela filha, por essa expansão feminina que se manifesta do corpo dele. E a gente está exatamente no momento que é o resultado desse interesse de Brahma por essa filha. Por quê? Porque todas as outras entidades criadas por Brahma reagem a essa situação. E aí, no verso 19, porque na semana passada a gente fez a leitura até o verso 18 com os comentários de Prabhupada, e o comentário sobre o verso 18 é muito grande e muito importante,
E ele explica justamente o porquê de Brahma ter desenvolvido esse desejo sexual por essa manifestação que saiu do próprio corpo dele. Então é muito interessante justamente porque Prabhupada faz a relação entre o modo da paixão, entre a ira, o desejo e a satisfação sexual. Então isso já está no YouTube, já está disponível. Eu vou dar continuidade a partir do verso 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Shri Vyasadeva Ki Jai. Verso 19. Por desgosto, Brahma desvencilhou-se do corpo de ignorância e, aproveitando-se desta oportunidade, os Yakshas e Rakshasas lançaram-se de um salto em busca da posse do corpo, que continuou a existir sob a forma da noite. A noite é a fonte da fome e da sede. Então, os Yakshas e Rakshasas, eles são outras personalidades, outras manifestações que surgiram das costas de Brahma. Então, alguns, ainda é interessante, né, se manifestam das fezes e dos gases de Brahma, mas eles não são citados aqui por enquanto. Mas os Yakshas e Rakshasas, principalmente os Rakshasas, eles são conhecidos por serem os demônios canibais. São demônios que comem outros demônios. E justamente nesse verso já fala que quando Brahma abandona o corpo, os Yakshas e Rakshasas dão um salto para cima do corpo de Brahma para se apropriar do corpo de Brahma, do corpo morto de Brahma. Só que esse corpo se manifesta como a forma da noite. Então, por causa disso, os demônios cuidam e vivem na noite, né? Eles se apropriam dessa forma de Brahma que se manifesta como a noite. E aí ainda fala, a noite é a fome a noite é a fonte da fome e da sede. Verso 20. Dominados pela fome e pela sede, eles corriam para devorar Brahma de todos os lados e gritavam: não poupeis, comei-o. Brahma, o líder dos semideuses, cheio de ansiedade, pediu-lhes: não me comeis, mas protegei-me. Vós nascestes de mim e vos tornastes meus filhos. Portanto, sois Yakshas e Rakshasas. O comentário de Prabhupada explica isso. Os demônios que nasceram do corpo de Brahma foram chamados de Yakshas e Rakshasas, porque alguns deles gritaram que Brahma deveria ser comido e os outros gritaram que ele não deveria ser protegido. Os que disseram que ele deveria ser comido foram chamados de Yakshas, e os que disseram que ele não deveria ser protegido tornaram-se os Rakshasas ou canibais. Os dois, Yakshas e Rakshasas, são a criação original de Brahma e são representados ainda hoje em dia pelos homens incivilizados, que estão espalhados por todo o universo. Eles nascem do modo da ignorância e, portanto, por causa de seu comportamento, são chamados de Rakshasas ou canibais. Verso 22. Então, ele criou os principais semideuses que brilhavam com a glória da bondade. Ele derramou diante deles a refulgente forma do dia, e os semideuses divertidamente tomaram posse dela. Significado de Prabhupada. Os demônios nasceram da criação da noite, e os semideuses nasceram da criação do dia. Em outras palavras, demônios como os Yakshas e Rakshasas nascem da qualidade da ignorância,
e os semideuses nascem da qualidade da bondade. Verso 23. O Senhor Brahma então gerou os demônios de suas nádegas, e eles gostavam muito de sexo. Por serem demasiadamente luxuriosos, eles aproximaram-se dele para copular. Foram para cima de Brahma, né? A princípio, o adorável Brahma riu da estupidez dos asuras, mas vendo aqueles descarados cada vez mais perto dele, ele encheu-se de indignação e, amedrontado, correu com grande celeridade. Ele aproximou-se da personalidade de Deus, que concede todas as bênçãos e dissipa a agonia de seus devotos e daqueles que se refugiam a seus pés de lótus. Ele manifesta suas inúmeras formas transcendentais para a satisfação de seus devotos. O comentário de Prabhupada é bem grande, quem quiser depois é muito legal de ler, mas basicamente ele está explicando que essa personalidade de Deus é um dos aspectos de Krishna que é chamado de Narayan, ou Vishnu. Então Brahma se aproxima de Vishnu para que Vishnu possa ajudar ele contra esses demônios, né? O Senhor Brahma, aproximando-se do Senhor, falou-lhe assim: Meu Senhor, por favor, protegei-me desses demônios pecaminosos que eu criei sob vossa ordem. Eles estão enfurecidos pelo apetite sexual e vieram atacar-me. Meu Senhor, sois a única pessoa capaz de acabar com a agonia dos aflitos e de infligir agonia àqueles que nunca recorrem a vossos pés. O Senhor, que pode ver distintamente a mente dos outros, percebeu a aflição de Brahma e disse-lhe: abandona este teu corpo impuro. Sendo assim, ordenado pelo Senhor, Brahma abandonou o seu corpo. Esse comentário é muito bom. Significado. O Senhor é descrito aqui pela expressão Viviktadhyatma Dashnaha. Viviktadhyatma Dashnaha. Se há alguém que possa perceber inteiramente a aflição de outrem, sem nenhuma dúvida, esta pessoa é o próprio Senhor. Se alguém está aflito e quer aliviar-se recorrendo a seu amigo, às vezes ocorre que seu amigo não avalia a quantidade de aflição que ele está sofrendo. Mas, para o Senhor Supremo, isso não é difícil. O Senhor Supremo, como Paramatma, está sentado dentro do coração de cada entidade viva, e ele percebe diretamente as causas exatas das aflições. No Bhagavad Gita, o Senhor diz: Sarvashya Chaham Murdi Sanyavishtaha. Eu estou sentado nos corações de todos, e por minha causa ocorrem a lembrança e o esquecimento. Assim, sempre que alguém se rende plenamente ao Senhor Supremo, descobre que ele está sentado dentro de seu coração. Ele pode orientar-nos sobre como livrar-nos dos perigos ou como nos aproximarmos dele em serviço devocional. Contudo, o Senhor mandou que Brahma abandonasse seu corpo, aquele seu corpo, por ele ter criado o princípio demoníaco. Segundo Sridhara Swami, a constante mudança de corpos por parte de Brahma não se refere a seu verdadeiro abandono de corpo. Pelo contrário, ele sugere que Brahma tenha abandonado uma mentalidade em particular. A mente é o corpo sutil da entidade viva. Às vezes podemos estar absortos em determinado pensamento de natureza pecaminosa, mas, se abandonamos tal pensamento pecaminoso, pode-se dizer que abandonamos o corpo. A mente de Brahma não estava em correta ordem quando ele criou os demônios. Ela devia estar cheia de paixão, uma vez que toda a criação resultou apaixonada. Por isso nasceram aqueles filhos apaixonados. Segue-se daí que qualquer pai e mãe também devem ser cuidadosos ao gerar filhos.
A condição mental do filho depende do estado mental de seus pais no momento em que ele é concebido. Segundo o sistema védico, portanto, observa-se o Garbhadana Samskara, ou a cerimônia para gerar um filho. Antes de gerar o filho, é preciso santificar a mente perplexa. Quando os pais focalizam suas mentes nos pés de lótus do Senhor, e sob tais condições o filho nasce, naturalmente surgem filhos que são bons devotos. Numa sociedade cheia de boa população assim, as mentalidades demoníacas não incomodam. Verso 29. O corpo abandonado por Brahma tomou a forma do crepúsculo, quando o dia e a noite se encontram, uma hora que acende a paixão. Os asuras, que são passionais por natureza, dominados que são pelo elemento de rajas, a paixão, tomaram-no por uma donzela, cujos pés de lótus ressoavam com o tinir de sinos de tornozelo, cujos olhos estavam inchados de embriaguez, e cujos quadris eram cobertos por um tecido transparente, sob o qual brilhava um cinto. Então, o corpo que Brahma abandonou virou o crepúsculo. Mas os demônios viram o crepúsculo como se fosse uma donzela. E aí agora essa donzela está sendo descrita. Seus seios projetavam-se para cima por estarem tão estreitamente unidos entre si, sendo demasiadamente contíguos para admitir qualquer espaço intermediário. Ela tinha nariz bem formado e belos dentes. Um sorriso adorável brincava em seus lábios e ela lançava um olhar divertido para os asuras. Adornada com tranças escuras, ela escondeu-se, por assim dizer, acanhada. Ao verem aquela mocinha, todos os asuras entoteceram-se de apetite sexual. Os demônios louvaram-na. Oh, que beleza! Que raro autocontrole! Que desabrochante juventude! No meio de todos nós que estamos apaixonadamente ansiosos por ela, ela movimenta-se como alguém absolutamente livre da paixão. Incorrendo em várias especulações sobre o crepúsculo, que lhes parecia dotado da forma de uma jovem mulher, os asuras débeis mentais trataram-na com respeito e avidamente falaram-lhe da seguinte maneira: Quem és tu, ó bela mocinha? De quem és esposa ou filha? E qual pode ser o objeto de teu aparecimento diante de nós? Por que nos atormentas, desventurados que somos, com a inestimável mercadoria de tua beleza? Quem quer que sejas, ó bela mocinha, nós somos afortunados por ser capazes de ver-te. Brincando com uma bola, tens agitado a mente de todos os espectadores. Ó bela mulher, quando bates repetidamente a bola saltitante contra o solo com tuas mãos, teus pés de lótus não permanecem no só lugar. Oprimida pelo peso de teus seios desenvolvidos, tua cintura fica fatigada e tua clara visão fica, por assim dizer, embaçada. Por favor, entrança teus lindos cabelos. Os asuras, tendo sua razão obscurecida, tomaram o crepúsculo por uma bela mulher, a revelar-se em forma enfeitiçadora, e eles apoderaram-se dela. Com uma risada cheia de profundo significado, o adorável Brahma gerou, então, por sua própria graciosidade, que parecia desfrutar-se a si mesma, as hostes de Gandharvas e Apsaras. Então aqui, Brahma, ele dá uma risada, e dessa risada, ele cria os Gandharvas e as Apsaras. Os Gandharvas são os cantores celestiais, os músicos celestiais, e as Apsaras são as dançarinas celestiais. Depois disso,
Brahma abandonou aquela brilhante e amada forma de luar. Vishvavasu e outros Gandharvas de bom grado tomaram posse dela. O glorioso Brahma, em seguida, gerou de sua indolência os fantasmas e duendes, mas fechou os olhos quando viu-os nus com seus cabelos desalinhados. Os fantasmas e duendes tomaram posse do corpo jogado fora sob a forma do bocejo de Brahma. Então, eles nasceram do bocejo de Brahma, o criador das entidades vivas. Também se conhece isso como o sono que causa a salivação. Os duendes e fantasmas atacam homens que são impuros. Ataque este conhecido como insanidade. Ô, Gura, me perdi. Qual é o capítulo, qual é o verso que tá? Eu tô no verso 41. Ah, tá. Ó, E falou o significado duendes mesmo? Duendes. Ó, vamos ver qual é a palavra em sânscrito para duendes. Viu que eles existem? É óbvio que eles existem. Aqui, Pichacham. Pichacham. Bhutas são os fantasmas e Pichacham são os duendes. Então, mas o significado de Prabhupada aqui é bom. Ó, a gente não pode esquecer mais, hein? Pichacham são duendes. Então, a gente não precisa mais chamar os leprechaun, duende, é Pichacham. Parece um nome japonês, né? Bom, Bhuta todo mundo sabe que é. Bhuta todo mundo sabe que é fantasma. Ó o comentário do Prabhupada. Ó. A doença da insanidade ou de ser perseguido por fantasmas ocorre no estado impuro de existência. Aqui se afirma claramente que quando o homem está profundamente adormecido e a saliva escorre de sua boca, deixando-o impuro, aí os fantasmas aproveitam-se desse estado impuro e tomam-lhe o corpo. Em outras palavras, aqueles que salivam enquanto dormem são considerados impuros e estão sujeitos a ser perseguidos por fantasmas ou a ficar loucos. Verso 42. Oi. Falou alguma coisa, Ana? Falei, putz. Ah, entendi. Verso 42. Reconhecendo-se cheio de desejo e energia, o adorável Brahma, criador das entidades vivas, gerou de sua própria forma invisível, de seu umbigo, as hostes de sádias e pitas. Sádias e pitas são formas invisíveis das almas falecidas, e eles também são criados por Brahma. Verso 43. Os próprios pitas tomaram posse do corpo invisível, a fonte de sua existência. É por intermédio deste corpo invisível que os bem-versados nos rituais oferecem oblações aos sádias e pitas sob a forma de seus ancestrais falecidos na ocasião de Shraddha. Então são os pitris. Shraddha é um ritual que é feito para honrar os ancestrais e também é feito quando as pessoas morrem. Verso 44. Então, o Senhor Brahma, através de sua habilidade em esconder-se da vista, criou os Siddhas e Vidyadharas e deu-lhes aquela sua maravilhosa forma conhecida como Antardana. Antardana significa que essas criaturas podem ser percebidas como estando presentes, embora não possam ser vistas a olho nu. Então a gente sente que eles estão lá, mas a gente não consegue ver eles. Certo dia, verso 45. Certo dia, Brahma,
o Criador das entidades vivas, observou o seu próprio reflexo na água e, admirando-se... Eita, eu pulei, foi mal. Do 41 para o 44? Não. Eu li o 41, que é o da salivação. Eu li o 42, que é os sádias e pitas. O 43, que é o dos pitres e de Shrada. E o 44, que é o que eu estava lendo agora. É que é tudo curtinho. Sim. 45. Isso. Sim, é que eu não estou falando, desculpa, eu não estou falando o número do verso por verso. Alguns eu leio verso após verso, sem dizer qual que é qual. E aí, quando tem algum comentário, aí eu leio o comentário, e aí quando eu vou retomar o verso, é que eu falo qual que é o verso. Desculpa, porque a didática pode ter ficado meio confusa mesmo. E quem que é? Pode escrever o nome aqui, só para eu saber quem é que é? Verso 45. Certo dia, Brahma, o criador das entidades vivas, observou seu próprio reflexo na água e, admirando-se, gerou os Kimpurushas, bem como os Kinnaras daquele reflexo. Os Kimpurushas e Kinnaras tomaram posse daquela forma sombria deixada por Brahma. É por isso que eles e suas esposas cantam suas louvações, relatando as façanhas dele a cada aurora. Não tá não, Maria, só tá aparecendo como usuário convidado. O comentário de Prabhupada para o verso 46 é o seguinte: o período bem cedo da manhã, 1h30 antes da alvorada, chama-se Brahma Muhurta. Durante este Brahma Muhurta, as atividades espirituais são recomendadas. As atividades espirituais executadas de manhã cedo têm um efeito maior que em qualquer outra parte do dia. Então é isso que os Kinnaras e os Kimpurushas fazem com as suas esposas. Todas as manhãs no Brahma Muhurta cantam as glórias de Brahma. Verso 47. Certa vez, Brahma deitou-se com o corpo inteiramente esticado. Ele estava muito aborrecido porque o trabalho da criação não andava a contento. E no estado de espírito taciturno, ele abandonou aquele corpo também. Então ele ficou entediado e largou aquele corpo ali. Ó, querido Vidura, o cabelo que caiu daquele corpo transformou-se em serpentes. E mesmo enquanto o corpo rastejava para diante com suas mãos e pés contraídos, dele saltaram ferozes serpentes e nagas, expandindo seus cabelos levantados. Certo dia, Brahma, o autógeno, a primeira criatura vivente, sentiu-se como se o objetivo de sua vida tivesse sido alcançado. Naquele momento, ele gerou de sua mente os manos, que promovem as atividades beneficentes do universo. O Criador, Senhor de si, deu-lhe sua própria forma humana. Vendo os manos, aqueles que tinham sido criados antes, os semideuses, os Gandharvas e assim por diante, aplaudiram Brahma, o Senhor do Universo. Só um detalhe muito interessante, que esse verso, que é o verso 50, ele é o verso que define a criação dos seres humanos ou do homem na Gênese no Antigo Testamento. Por quê? Primeiro, a palavra humano vem de mano, que é esse ser criado por Brahma. E aqui, nesse verso, fala, o Criador, Brahma,
e Brahma é um aspecto de Deus, é o Deus Criador. Então, o Criador, Senhor de si, deu-lhes sua própria forma humana. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Quem é o homem? É o humano. E quem é que Brahma criou? Os manos. Vendo os manos, aqueles que tinham sido criados antes, os semideuses, os Gandharvas e todos os outros, aplaudiram Brahma, o Senhor do Universo. Então também fala, quando Deus cria o homem, toda a criação glorifica Deus por ter criado o homem à sua imagem e semelhança. Então aqui todos os outros seres criados anteriormente, os deuses, os demônios e todas as criaturas criadas por Brahma, glorificaram Brahma por ter criado o homem, por ter criado os manos, porque os manos são os progenitores, e como é dito no verso anterior, os manos promovem as atividades beneficentes do universo. Então, atividades beneficentes, as glorificações, as festejações, né, os festivais e todas as formas de glorificar mesmo, de festejar, são o objetivo dos seres humanos, mas a gente esqueceu isso, então a gente deixa a natureza demoníaca se manifestar, né? Verso 51. Eles oraram, os manos. Agora não dá para saber se foram os manos que oraram ou se foram as outras criaturas de Brahma, criados por Brahma. Na tradução palavra por palavra também não dá para saber quem é que está falando aqui. Mas a tradução do verso é: eles oraram, ó Criador do Universo, nós estamos alegres, o que vós produzistes está bem feito, uma vez que os atos ritualísticos foram agora estabelecidos convenientemente nesta forma humana, todos nós compartilharemos das oblações sacrificatórias. Então é exatamente isso, né? Os manos foram criados para fazer os sacrifícios, para fazer os rituais espirituais, né? Aqui tem um comentário de Prabhupada. A importância do sacrifício também é mencionada no Bhagavad Gita, 3º capítulo, verso 10. O Senhor confirma ali que no início da criação, Brahma criou os manos, juntamente com o método sacrificatório ritualístico e os abençoou. Continuai estes ritos sacrificatórios, que gradualmente sereis elevados à vossa posição adequada de autorrealização, e também gozareis de felicidade material. Todas as entidades vivas criadas por Brahma são almas condicionadas e são propensas a assenhorarem-se da natureza material. O propósito dos rituais sacrificatórios é reviver, aos poucos, a compreensão espiritual das entidades vivas. Assim, é o começo da vida dentro deste universo. Esses rituais sacrificatórios, no entanto, destinam-se a satisfazer o Senhor Supremo, a não ser que satisfaçamos o Senhor Supremo, a não ser que sejamos conscientes de Krishna, não poderemos ser felizes nem no gozo material, nem na compreensão espiritual. Verso 52. Tendo-se equipado com a austera penitência, a adoração, concentração mental e absorção em devoção, acompanhados pela falta de paixão e tendo controlado seus sentidos, Brahma, a criatura viva autógena, gerou grandes sábios como seus amados filhos, os saptarishis, né? O Criador, não nascido do universo, deu a cada um daqueles filhos uma parte de seu próprio corpo, que era caracterizado pela profunda meditação,
concentração mental, poder sobrenatural, austeridade, adoração e renúncia. Significado. A palavra viraktimat nesse verso significa possuído de qualificação da renúncia. Pessoas materialistas não podem atingir a compreensão espiritual. Para aqueles que são viciados em gozo dos sentidos, a compreensão espiritual não é possível. No Bhagavad Gita, afirma-se que aqueles que são demasiadamente apegados a buscar posses materiais e gozo material não podem alcançar Yoga Samadhi ou a absorção em consciência de Krishna. A propaganda de que se pode gozar dessa vida materialmente e ao mesmo tempo avançar espiritualmente é simplesmente falsa. São 4 os princípios de renúncia: evitar a vida sexual ilícita, evitar o consumo de carne, evitar a intoxicação e evitar jogos. Esses 4 princípios chamam-se tapasya, ou austeridade. Absorver a mente no Supremo e consciência de Krishna é o processo de compreensão espiritual. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 3º canto, 20º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Conversa entre Maitreya e Vidura. Então, o próximo capítulo, que é o capítulo 21, é a conversa entre Manu e Kardama. Então, Manu e Kardama são esses filhos de Brahma que vão trocar uma ideia no capítulo 21 em diante. A gente vai deixar esse capítulo para a semana que vem. Eu vou dar uma estudada e vou ver se a gente vai também, pode ser que a gente dê um pulo para um capítulo mais para frente que esteja relacionado também mais com o estudo de astrologia. Então, alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa história, né? Os passatempos da criação do Senhor Brahma? Pode ligar o microfone, pode escrever também. E aí a gente pode dar sequência com um pouco de efemérides e dos efeitos desses trânsitos agora para essa semana até a semana que vem. Alguém quer fazer algum comentário sobre o Bhagavatam? Alguma pergunta? Não? Então, a gente pode começar com as efemérides. A Ana fez algumas anotações aqui. Se quiser já começar fazendo algum comentário, Ana, eu posso ir complementando. Eu falo o título e tu comenta. Vamos ver. Vamos ver. Então, hoje, né, a lua tá em Aslesha até amanhã. É bom para cura, processos de cura, de descarte, de limpeza, de reciclagem, de transformação. Daí eu botei ali só pra gente relembrar, né, que Saturno tá em Danishta, daí tá olhando para Câncer. Então, às vezes a gente pode sentir alguma coisa quando a Lua passa por ali, mas não tem mais nenhum planeta que vai ficar por mais tempo do que a Lua, né, por um bom tempo. O Júpiter está retrógrado, olhando para Virgem, que tá o Sol e Mercúrio em Uttara Falguni, e Vênus está no finalzinho de Leão. Dia 22, então, amanhã, no final da noite de amanhã, não, no final da noite de hoje, até o início da noite de amanhã, a Lua vai estar no Gandanta. Eu acho legal observar, sabe? Como é que a mente fica no Gandanta. Porque às vezes acontecem algumas coisas mentais, tipo...
algumas insatisfações, algumas tristezas mais profundas, e aí a gente lembra dessa posição que ela é bem passageira, né? Tipo, algumas horas já muda, tipo, acorda no dia 23, já em outro clima. Aí a Lua vai estar em conjunto com Vênus, Marte vai passar para Mirgashira, daí vai mudar um pouquinho a energia de Marte, vai mudar de Nakshatra, de Rohini para Mirgashira. O Sol em conjunção com Mercúrio, eles vão cruzar, né? Um vai em direção aos 5 graus e o outro vai em direção aos 7 graus. Eles se encontram a 6 graus. Beleza, mas ó, peraí, vamos desconstruir isso aí, porque é um monte de informação sobre o cálculo, sobre a posição, mas vamos pegar alguma coisa de efeito. O que eu olhei aqui, né? Tipo, tirando a Lua, que como também tu observou, é muito rápido, então mesmo o período Gandanta que ela fica dura algumas horas. Então, é importante, como tu observou, de que cada um consiga ver em si mesmo essa oscilação, né, constante de emoções, desejos, pensamentos e angústias, e aí às vezes pode projetar alguma coisa no outro, cria uma situação e depois já passa, já vira outra coisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa transitoriedade, essa movimentação e essa ebulição emocional. E aí, o que é que também é interessante de observar, né? A gente sabe que Mercúrio aguenta bem combustão. Beleza, a gente sabe. Mas, exatamente agora, nesses dias, a distância entre o Sol e Mercúrio é muito pequena. Então, eles vão ficar com os mesmos graus no dia 23? Não, já ficaram, né? Não é isso. Do dia 22 para o dia 23, o Sol e Mercúrio, um passa por cima do outro. Então, Mercúrio está retrógrado, e a retrogradação dele vai passar os graus do Sol. Então, a gente vai ter aí uma conjunção com os mesmos graus entre Sol e Mercúrio. Então, por isso é muito importante a gente ter cuidado com essas atividades e essas ações muito combustas, né? Muito inflamadas. Então, assim, era um pouco do que eu estava falando que aconteceu hoje, logo cedo, assim, de tipo de usar a palavra e usar a ação e a comunicação de uma forma até um pouco agressiva, rude, mas com consciência, sabendo que isso é uma coisa necessária de ser feita em determinados momentos. Então, a gente tem que entender também que a posição de exigir com seriedade e rigidez também funciona para estabelecer um padrão, também funciona para estabelecer um parâmetro. Então, mesmo os mestres espirituais, muitas vezes eles eram duros, eles gritavam e eles colocavam ordem na bagunça. Então, a gente não está aqui para ficar nessa ideia de não interferência no sentido de, eu sou bonzinho, eu não posso gritar com ninguém, eu não posso corrigir ninguém, não é por aí. A gente tem que entender qual é a nossa função também. E aí, nesse caso, é uma função bastante interessante porque o Sol e Mercúrio estão em Virgem, Virgem está no mula tricona dele, então ele está muito forte, e a própria inteligência pode colocar o Sol no lugar de entender qual é a sua função em servir, porque Virgem também fala sobre esse lugar de serviço, principalmente na Nakshatra de Uttara Falguni, que é onde os dois estão. Então, isso é uma observação interessante de ser feita sobre esse trânsito do Sol e Mercúrio agora, por causa da proximidade entre eles,
o fato de retrogradação e combustão de Mercúrio também é muito intenso, né? Então, problemas eletrônicos, problemas tecnológicos e incrível, né? Porque um amigo me escreveu hoje perguntando por que as baleias encalharam na Austrália. Véi, pelo mesmo motivo que os elefantes se jogam no abismo em fila. Quem vai saber? Os bichos são malucos. Mas isso é uma explicação muito lógica, né? Porque Mercúrio, que fala sobre essa questão de eletricidade, fala sobre orientação também. Fala sobre a ideia da gente saber para que direção a gente vai, porque Mercúrio é o planeta viajante. É o planeta que vai rapidamente de um lugar para o outro dar uma notícia. Então, essa combustão, ou provavelmente também erupções solares e mudança no campo magnético da Terra, pode ter causado algum sentido de desorientação das baleias. Mas a gente não tem como saber, né? É uma das coisas que a gente não tem parâmetro para entender por que é que esses bichos fazem um determinado tipo de coisa como esse. Mas o que eu queria dizer é assim, a gente, seres humanos, por causa da nossa configuração cerebral, os resultados eletromagnéticos das trocas entre os elétrons recebem uma perturbação direta dessa combustão de Mercúrio e o Sol. É possível que os animais também sofram algum tipo de perturbação nesse sentido. E aí a Ana falou também, né, sobre Júpiter, que está retrógrado, com 10 graus em peixes, na nakshatra de Uttara Bhadrapada. E aí o que acontece? No Navamsha, Júpiter está em Libra, em conjunção com Rahu. E aí isso não é uma posição muito boa para Júpiter. Não é um lugar onde Júpiter também dá muitos bons resultados em Libra. Mas, exatamente do dia 22 para o dia 23, que é quando passa essa transição de Mercúrio retrógrado sobre o Sol, Júpiter vai para a Virgem no Navamsha, retrógrado. E o que é que isso gera? Um efeito de olhar 180 graus dele sobre ele mesmo, do Navamsha para o mapa natal e do mapa natal para o Navamsha. Então, a ideia de Shakti Drishti, de efeitos dobrados dentro desse eixo, que já é ocupado por Júpiter, se reforça. Então, enquanto continuar a retrogradação de Júpiter e os primeiros movimentos de Júpiter direto no final de outubro, ainda vão estar sobre o olhar dele mesmo no mapa natal, porque Júpiter vai continuar ocupando o signo de Peixes e vai estar ocupando o signo de Virgem no Navamsha. E é no signo de Virgem que estão o Sol e Mercúrio agora. Então, a partir do dia 23, Júpiter favorece o ambiente onde estão o Sol e Mercúrio, e provavelmente Vênus vai entrar lá na sequência. Então, nos próximos 4 dias, eu acho que no dia 25, será? 24. Dia 24, então... Perto do meio-dia. Ah, foi mal. Eu estou procurando aqui, tu já tinha anotado, né? Dia 24, perto de meio-dia, Vênus entra em... Tu colocou aqui que Vênus entra em Virgem, não, né? É, no dia 24. Ah, pronto, aqui, a primeira coisa, Sandhyavasta. Pronto. Então, assim, não é um lugar bom para Vênus, por causa da oposição com o signo de máxima exaltação. Isso se chama Nitya, é a posição de debilidade para o planeta. Mas esse Nitya, ele se transforma em Nitya Bangaraja Yoga, por causa da exaltação de Mercúrio.
Então é muito interessante porque vai ser uma conjunção no dia 25 de Vênus, acho que no dia 24 também, né? Vênus, Mercúrio, 24. Não, é dia 25 mesmo. No dia 25, o Sol, Mercúrio, Vênus e a Lua vão estar conjuntos dentro de Virgem. Essa conjunção vai durar 2 dias só, porque na sequência a Lua já vai para Libra, mas vai ser ativado vários yogas aí, por quê? Vênus é considerado um planeta benéfico, Mercúrio é considerado um planeta benéfico, a Lua é considerada um planeta benéfico. Então vão se formar Shubha Cartares em Virgem, com Mercúrio, Mula Tricona e Vênus Nitya Bangaraja Yoga. Muitos bons resultados podem se manifestar também porque vai estar acontecendo um Gaja Keshari da oposição entre a Lua e Júpiter, e isso favorece ainda mais os resultados de Vênus, Mercúrio e do Sol dentro de Virgem. Então, estava aqui também Nitya Bangaraja Yoga, ó só, valeu, Ana. Então, falta só o Gaja Keshari. Para o dia 25, tu colocou? Não. Não Pronto. coloquei. Mas já vale atualizar. Aí, atualização do estudo. Então é isso, são eventos muito bons para a gente prestar atenção em justamente fazer atividades espirituais. O mais favorável é rezar mesmo, cuidar do altar, fazer qualquer tipo de adoração possível, usar as mãos em serviço devocional. Então, mesmo varrer, pintar o templo, pintar o altar, limpar o lugar de meditação, ler, escrever, todas essas coisas relacionadas à vida espiritual que você possa fazer com as mãos. Então, fazer puja, Hoje é aniversário da Maria. Parabéns, Maria. Parabéns, Maria. Então, já estou dizendo o que é que você pode fazer para se beneficiar nesse período aí, ó. Cozinhar para oferecer no altar é muito bom. Então, todas essas atividades, né? Até tipo, se você tiver um instrumento, tocar esse instrumento, canções devocionais. Então, todas essas atividades são muito benéficas. Uma coisa interessante, Maria, já que você falou que é seu aniversário, e esse é um exercício mesmo que todo mundo pode fazer para aprender um pouco como olhar para as efemérides, é que se você olhar no seu mapa natal, você vai ter nascido numa lua específica. Essa lua, ela acontece todos os anos num dia diferente. Então, assim, a minha família e muitas pessoas que me conhecem comemoram o meu aniversário pelo dia do mês que está registrado na minha certidão de nascimento. Mas o dia que se comemora todos os anos o meu aniversário não é o dia que eu nasci. Não é o dia do meu aniversário. Por quê? Porque eu nasci num Shukla Chaturdasi. Então, eu nasci na 14ª lua crescente, então na véspera da lua cheia. Eu nasci na última lua antes do Purnima. Esse é o dia do meu aniversário, todos os anos em que o Sol estiver em Virgem. Então, se o Sol estiver em Virgem e a Lua for Shukla Chaturdasi, esse é o meu aniversário. Então, a gente pode aprender a comemorar o aniversário da gente no dia certo, olhando pelo mapa natal, qual é a lua, onde está o Sol
e acompanhar diariamente quando que isso vai acontecer. Geralmente já passou. Toda vez que a gente vai olhar que é o dia do aniversário, já passou, já tem uns 5 dias, 6 dias, 10 dias. Acontece. Porque é dessa forma, tipo, o grande exemplo prático disso é dessa forma que é calculado o carnaval. Todo ano muda o carnaval. E aí todo ano muda a Semana Santa também, né? Então são eventos que são calculados a partir do posicionamento da Lua. Vamos lá, efemérides. Fala aí, Ana, qual efeméride mais legal de falar? Então, isso que tu falou, né? Eu acho assim, separar de duas coisas, as questões, os desafios que podem aparecer. Saúde, contratos, finanças, comércio, despesas, comunicação, viagens, eletrônicos. Botei aqui 6 inimigos das 6, né? Ira, luxúria, ganância, ilusão, orgulho e ciúmes. Botei 7, a preguiça. Esses 6 inimigos são 6 inimigos internos, né? Que a gente acaba, às vezes, se metendo em confusão em função de uma dessas questões. E elas estão relacionadas à casa 6, que está relacionada com Virgem. Questões que podem aparecer de possibilidades iluminadoras, né? Essas faíscas iluminadoras, porque Sol, Júpiter, Mercúrio, e depois, na sequência, ali, Vênus e a Lua, né? Podem trazer bastante potência espiritual. Mas essa potência espiritual ela só vai aparecer se a gente transcender esses desafios que são bem prováveis. Sim. A outra coisa... Opa. Não, fala aí. A outra coisa que na sequência é lua nova, então a lua fica com uma potência menor, né? Uma potência positiva menor. E tá mudando, e nesse tempo todo que está acontecendo tudo isso, eu achei bem movimentado, o clima vai mudar, então a nossa saúde tende a sentir isso. A energia vai mudar tanto porque Vênus vai mudar de signo, quanto a gente vai começar a primavera, muda o tempo, então resfriados, alergias, essas coisas tendem a acontecer já. E a gente sabendo disso, a gente pode fortalecer esse momento para fazer o contrário, para fazer limpeza, para fazer dieta, não dieta de tipo emagrecer ou coisa parecida, mas dieta de fazer limpeza mesmo de final de estação, né? E se preparar para uma nova energia que vai começar a esquentar, mas ainda tem uns friozinhos e enfim, limpeza em casa, descarte, tudo isso fica benéfico, Satya, né? Sim. Uma coisa interessante é o seguinte, a gente tem que também avaliar que dia 24 é Chaturdasi, então é Krishna Chaturdasi, e o Chaturdasi é inauspicioso. Mas o dia 25, que é a lua nova, é a Amavácia. E a Amavácia é auspicioso. Então, um pouco dessa avaliação de lua nova, lua crescente e lua minguante, a gente não deve considerar se a gente está avaliando a partir do Panchang. Se a gente for avaliar a partir do Panchang, então a gente tem que pegar os resultados específicos de cada uma dessas luas. Então, principalmente o dia 25, ele pode funcionar como um marcador interessante
por ser Amavasya, porque Amavasya e Purnima são os inícios e os fins dos Pakshas, que são as divisões de 15 dias do mês. Então, uma coisa que está acontecendo é que a gente está no Pitru Paksha, que é os 15 dias de adoração aos antepassados, os Pitris, e essa adoração aos antepassados vai acabar justamente nessa lua nova, nesse Amavasya, do dia 25 de setembro. Então é um dia super importante para que a gente entenda de fato qual é o fator positivo dos antepassados, né? desse sanskara que a gente carrega, e ao mesmo tempo pensar o seguinte: Leão é um signo que fala sobre o egoísmo e o pensar e desejar e agir para si e para o próprio desenvolvimento e para o próprio prazer. Quando o Sol entra em Virgem, a gente tem que entender que essa energia ela se transforma para o servir, para o fazer para o outro. E aí o que é que acontece? Nesse momento o Sol entra nesse lugar que ele não gosta, ele não se interessa em servir, porque ele estava muito bem exaltado no próprio signo, reinando. Então ele está indo para um lugar onde ele vai ter que se colocar para servir os outros. Com Mercúrio retrógrado e com menos graus do que ele, então forma um yoga, mas que não é um yoga tão positivo como o yoga que é formado quando o Mercúrio está na frente, e Vênus, que está no seu signo de debilidade. A gente já falou justamente que o Nityabanga anula essa debilidade, transformando isso numa qualidade, mas o fato de Vênus estar em Virgem não altera o tipo de efeito, altera o tipo de resultado se a pessoa souber utilizar esse yoga. Mas o efeito vai se manifestar. E qual é o efeito? O efeito é uma imensa sensibilidade. Aí o cara faz, isso é muito bom. Não, isso é terrível. Porque é uma sensibilidade para encontrar o defeito em tudo. Encontrar o que incomoda em tudo. E é um tipo de sensibilidade de saber exatamente o que vai incomodar e irritar o outro. Por quê? Porque Mercúrio está junto. Então você vai falar para o outro o que incomoda o outro e o que você está vendo que está errado. Então, assim, o mais importante que a gente tem que entender agora desse trânsito, desse posicionamento Vênus, Marte, Mercúrio e a Lua passando por cima e ativando tudo através da passagem de Amavasya. Por quê? Porque enquanto Mercúrio vem retrógrado e passa por cima do Sol, a Lua vem no movimento direto e passa por cima do Sol também. Isso ativa o karma solar. E o karma solar dito de Virgem é o quê? Eu queria estar sendo servido. Por que é que eu não estou sendo servido? Por que é que as coisas que eu gosto tanto não estão do jeito que eu queria que estivessem? Por que é que isso está tão bagunçado? Por que é que essa pessoa está falando tão indolentemente comigo? Então, assim, o Sol em Virgem fica muito melindroso, fica muito cheio de coisinha, fica muito cheio de arrumar defeito em tudo, muito cheio de tipo, mas eu queria desse jeito, se não é desse jeito, não é do jeito que eu quero, eu não gosto. É exatamente isso que essa passagem vai falar pra gente. O que é que a gente pode fazer dentro do nosso processo de autoconhecimento para não cometer essa falha. Porque é o seguinte, esse é o grande problema da vida espiritual. Enquanto você não tem vida espiritual, você pode fazer qualquer coisa, tá tudo certo.
porque você não tem consciência mesmo. Mas na hora que você adquire conhecimento, na hora que você adquire consciência, você precisa agir naquela direção. Então eu já estou avisando. Vai vir uma grande quantidade de xaropada na cabeça de todo mundo. Porque quem não tiver enchendo o saco do outro vai estar tendo o saco cheio. Porque vai vir perturbação de todos os lados. Vai vir perturbação e é para ficar nervoso, é para ficar maluco mesmo. Por quê? Porque tem que amaciar o ego. Tem que entender, o mundo não está aqui para servir a gente está aqui para servir. E é isso que Brahma faz quando ele cria os humanos. Os humanos vêm para esse mundo para glorificação, para a realização de sacrifícios, para a realização de austeridades, para glorificar Deus e glorificar o que há de divino no mundo. Se a gente está no mundo esperando que o mundo vai agradar a gente vai ficar reclamando, a gente vai ficar sofrendo e a gente vai ficar preso nesse mundo. Então, essa passagem agora, em cima de Virgem, é o dia certo de começar a pensar sobre o próprio ego e amaciar esse ego, se colocando no serviço das outras pessoas. Muito bem apontado pelo Mohan. Hoje é o auspiciosíssimo dia de Ekadasi. Talvez seja Amala Ekadasi, eu não tenho certeza. Indira Ekadasi. Esse. Indira Ekadasi. Então, assim, os dias de Ekadasi são muito bons para fazer austeridades. Os dias de Ekadasi são muito bons para fazer a boa associação e ler as escrituras sagradas. Então, estamos fazendo o nosso sacrifício. Tá tudo certo. Ekadasi vai ser favorável conosco. Então, eu acho que... Fala aí, Mohan. Eu assinalei isso aí porque o sacrifício ele tem a propriedade de anular muita reação kármica, assim, e tal, e esse tipo de coisa. Então, o sacrifício de Ekadasi, a gente tem que planejar para fazer, né? Porque, além de ser um serviço devocional, ele é uma atitude auspiciosa. Né? Sim. A gente tem que entender o Ekadasi como uma atividade espiritual de cria. Cria. Não é Bhakti Yoga, é cria. Cria é limpeza. Então a gente faz o Ekadasi, como o Mohan falou, para se purificar das nossas próprias atividades pecaminosas. A gente nunca pode achar que a gente também está executando uma atividade e, através dessa atividade, evoluindo espiritualmente. Isso é uma ilusão. Isso é uma das 10 ofensas aos santos nomes. Cometer atividades pecaminosas e executar atividades que vão anular o efeito das atividades pecaminosas, como cantar os santos nomes, como fazer rituais de sacrifício. Então o cara faz, se eu fizer isso e fizer uma Agnihotra, eu elimino aquele karma. Não é bem assim, meu amigo, porque a consciência de estar executando uma atividade irregular da perspectiva espiritual, calculando que você vai fazer uma outra atividade para pagar aquilo, aumenta a sua sentença. Então, assim, multiplica o efeito negativo da atividade ruim e a atividade positiva que você fez para pagar a atividade negativa se torna um pecado também. Então as duas se somam e se multiplicam para gerar resultados negativos para você. Então, assim, o que acontece? A gente tem que pensar, eu vou tentar evitar ao máximo cometer atividades kármicas negativas e tenho que fazer o máximo de atividades positivas que eu puder para eliminar o karma passado, que é como a gente viu no Bhagavad Gita, né?
Aquele que se rende ao Senhor nunca pode ser derrotado, mas ele precisa estar realmente servindo. Desculpa, galera. Tava tocando, né? Ou não tava tocando nada para vocês? Tava chamando, tava numa ligação aqui. Rapidinho. Pronto. Então, assim, o que acontece? A gente precisa sempre se orientar através das nossas melhores ações possíveis para evitar executar novas atividades que vão acumular karma negativo. Mas mérito espiritual mesmo, aquilo que vai garantir de alguma forma que a gente vai evoluir espiritualmente, só pode ser adquirido, como está escrito nas escrituras, como Mahaprabhu fala, como Prabhupada fala, como Srila Maharaj e Srila Gurudeva sempre falam, só através de serviço devocional. E esse serviço devocional só pode ser executado através de um guia apropriado. Então, o que é orientado? Serviço devocional, individualmente, cantar os santos nomes, ler as escrituras, procurar estar em boa associação, falar sobre as glórias dos mestres. Então, Shravana, Kirtana, Smarana, Vandana, Archana, cuidar, ter um altar. Se você não tem um altar, cuide do seu coração, faça uma limpeza interna, pense a respeito do que você está fazendo pela sua própria vida, pela evolução da sua alma. Então, tente fazer algum serviço para os devotos, Pada Sevana, e se entregue realmente à vontade de Deus, Atma Nivedana, para talvez a gente chegar na posição de alcançar serviço realmente sincero e devocional para os mestres espirituais. Então, esses são os parâmetros que a gente deve buscar dentro da vida da gente, tentar praticar. O altar é o próprio coração, o templo é o nosso corpo, e o melhor que a gente pode fazer é um processo individual, voluntário e amoroso, de ser humilde, tolerante e oferecer respeito a todas as pessoas sem esperar respeito em troca. E na medida em que a gente puder procurar pelos nossos erros, corrigir os nossos erros, procurar pelos nossos defeitos, corrigir os nossos defeitos e sempre, sempre, sempre lembrar que todos os méritos e todas as glórias são para os mestres espirituais. Então eu quero mais uma vez pedir perdão pelas minhas ofensas, agradecer pela oportunidade de serviço que vocês me dão em ler as escrituras e em lembrar os ensinamentos de Srila Gurudeva, pela boa associação que vocês me dão e que a gente possa muito mais vezes se encontrar e continuar a leitura das escrituras, lembrar mais ainda dos mestres espirituais e compartilhar, como a gente compartilha um pouquinho no começo, sempre da experiência da semana e o que a gente viveu. Então, um grande abraço, fiquem em paz, fiquem na luz, lembrem sempre de cantar os santos nomes, procurem sempre qualidades nos outros, né? Por mais difícil que seja, procure sempre qualidade nos outros. Se não tiver qualidade, se afaste e ofereça respeito de longe, se não conseguir. Então, vamos tentar sobreviver. Um grande abraço, fiquem em paz. Eu vou colocar um Nama Sankirtana bem animado para a gente ouvir. Em nome de Jesus, fiquem com Deus.
Haribô, galera. Haribô, galera.